Olá, meu nome é Jonathan da Silva Andrade, faço História na Unisesumar. A minha pesquisa tem como título Aspectos Sociopolíticos da Dinastia Nerva-Antonina, uma leitura historiográfica, e é feita sob a orientação da professora mestre Adriele Andrade Ceola. Essa pesquisa no espaço e no tempo, ou seja, a análise que estamos fazendo historiograficamente é sobre o Império Romano, né? Então, que tem o seu maior território na Europa, uma parte também ali na Ásia Menor, e então essa análise é feita entre os fatores do ano 96 a 180. Utilizamos como referencial teórico a proposta de revisionar as leituras historiográficas, as vertentes historiográficas que é proposta pelo historiador Mark Bloch, ou seja, fazer uma revisão de literatura sobre como a historiografia foi discutindo o Império Romano e principalmente os antoninos, a qual é o foco da revisão de literatura dessa pesquisa. Os imperadores que formam os antoninos são Nerva, Trajano, Adriano, Antonino e Marco Aurélio. Então, os objetivos é a análise política sobre a Antiguidade Romana, a revisão sobre a literatura produzida recentemente para esse período, que os historiadores estão discutindo sobre esse momento, a discussão da importância teórica desse período, né, no tempo presente, ou seja, a importância de estudar o Império Romano, principalmente durante o segundo século, sobre a ótica dos imperadores antoninos para o presente momento, e ampliar também, né, a historiografia, ampliar o discurso, o debate das historiografias nacionais sobre a antiguidade como sobre o Império Romano. Os materiais e métodos consistem então numa revisão de literatura revisional que foi produzido sobre esse tema. Então, a literatura que revisa são artigos, textos completos, livros e produções historiográficas, tanto no Brasil como no exterior. E dentro dessas obras, tentar buscar obras que trabalhem o todo do segundo século, mas também obras que trabalhem especificamente cada imperador. As variáveis são as etapas que se segue a pesquisa, é entender qual é a relação desses imperadores com a ordem senatorial, que era uma ordem política importante da época, a política de continuidades, como foi a continuação de cada imperador, o que eles fizeram, e a relação com a sociedade romana também. Dentro dos resultados das discussões, uma coisa que pode se afirmar a princípio é de que a narrativa historiográfica continua com esse olhar de que o segundo século e os antoninos fomentaram o século de ouro. Rostov Tzev é outro historiador que ele vai então trabalhar, ele vai confirmar essa influência dos antoninos para essa ideia de século de ouro, enquanto o historiador Pierre Grimald, mais à frente, décadas a mais à frente, ele continua também a trabalhar de maneira favorável, a ponto de analisar também Trajano, as conquistas de Trajano, como uma das maiores conquistas que o Império Romano teve. Entretanto, pesquisas mais recentes, como de Sativis e Gaia, já apontam contestações sobre essa narrativa, ou seja, não se pode, no percurso do tempo, manter apenas aquela verdade sobre aquele determinado momento. É necessário revisionar também o que a historiografia está apontando sobre esses momentos. O historiador que traz esse debate, só que de uma maneira mais ampla, é Greg Wolfe e a historiografia inglesa. Nerva ele tem uma historiografia menor, mas ele é o que vai dar início à dinastia Nerva-Antonina, e a principal característica abordada nas historiografias é a adoção de Trajano. Trajano é amplamente discutido entre a historiografia, a ponto dele receber, durante o segundo século, o título de Optimus Princeps, que seria um título que ele fez muita honra e muitas benfeitorias à sociedade romana. Já Adriano, a historiografia traz muitas comparações a esse excelente governo de Trajano, enquanto Antonino temos uma produção muito pequena sobre o que ele fez, mas é ele que dá o nome à dinastia, então há um paradoxo. Ele tenta também se aproximar um pouco mais da ordem senatorial, já que Adriano ele é um imperador que vai viajar bastante, enquanto a Marco Aurélio vai ser um imperador equilibrado, que vai ter muito bem a influência do estoicismo. As conclusões é de que a historiografia ela continua a tratar que os antoninos trouxeram o apogeu ao Império Romano. Entretanto, já há vertentes no próprio Brasil que criticam essa visão otimista. E também estabelecer mais produções teóricas sobre a antiguidade no Brasil. Aqui são algumas referências em toda a pesquisa. E os agradecimentos à Unisesumar, como ao I7, pela possibilidade da bolsa que eu obtive de iniciação científica. Agradecer também a minha professora mestre Adriele Andrade Ceola, minha orientadora. E também
pelo tempo dedicado, pelo trabalho dedicado a essa pesquisa.